Pra você, o que é ser homem? E a gente se encontrou no passado e falou, oi, vamos ter um filho? Realmente, pra mim é tão natural que eu não percebo mesmo. Se for lavar a louça. Ai, tá quente. Tá quente. Eu sei que tem várias coisas que me definem em relação à sexualidade, né? Ser hétero. Mas hoje em dia eu passo muito por uma questão de você assumir umas responsabilidades, sabe? É engraçado, cada vez mais eu descolo essa questão de gênero com a questão de ser homem. Não gosto da expressão novo homem, por exemplo. Eu detesto, para falar a verdade. Porque parece que a gente está tirando uma caixinha do que é o suposto homem antiquado, ruim, machista, etc, etc, e passando por uma nova caixinha. De agora, um homem que tem que ser sensível, forte na medida, seguro sexualmente, broxa de vez em quando, faz trabalho artesanal, romântico, mas nem tanto, viaja o mundo, cheio de interesses, se veste bem. Nossa, cansa só de falar. Sabe como chama o coquetel de champanhe com suco de laranja? Sei. É mimosa. Quando você disse sua boca fez um biquinho, ficou bonito. No caso, o homem hétero, principalmente, né? Não pode chorar, não pode mostrar vulnerabilidade, ele não pode se permitir viver aquilo que ele naturalmente, essencialmente é. O problema não é ser privilegiado, o problema não é ser branco e corresponder aos padrões de beleza e se dar bem na sociedade por causa disso. O problema é você não reconhecer isso, né? E continuar reproduzindo, continuar ali na sua zona de conforto, achando que está tudo bem. Para mim não existe papel de mulher, papel de homem, existe papel de ser humano. Então, assim, e que a gente possa circular entre eles, até porque somos dotados de energias masculinas e femininas dentro de nós. Então, assim, não existe uma forma de ser homem, existem várias formas de ser homem e que eles permitam-se serem homens da forma que eles quiserem, né? Um dado de um estudo que a gente fez junto com a ONU Mulheres, depois de uma pesquisa que escutou mais de 20 mil pessoas no Brasil inteiro, 7 em cada 10 homens não falam dos maiores medos e dúvidas com seus amigos. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. Para os seus amigos você começa a inventar a história do que você fez, sendo que você não fez, por vergonha, por se sentir menos. Eu sou professor do curso de Masculinidades Contemporâneas, que é um curso que trata dessas novas masculinidades, como é que nós estamos inseridos, como essas masculinidades se dão. E para nossa surpresa foi um curso que deu super certo. Então, numa sala com 35 alunos, 20 eram homens. Uma pergunta que eu sempre faço na aula é o que é ser homem? Ser homem não é ser biologicamente constituído, por exemplo, por uma genitália masculina. É muito mais do que isso, mas nem todo mundo vai entender, depende muito da estrutura que você está. Eu lembro de vários episódios que me fizeram sentir inadequado. Foram as milhares de rejeições que eu tive das mulheres, porque eu não sabia como me relacionar, eu era estranho, era tudo torto, adolescente bem adolescente, assim. Uma situação uma vez que me provocaram, quiseram brigar comigo, aí um cara me acertou meio que um tapa, assim, e eu não reagi. E eu lembro que eu fiquei me sentindo profundamente covarde, e aquilo me deixou angustiado muito tempo, assim, muito tempo. E eu não sabia como lidar com aquilo. Eu cheguei em casa chorando, tinha apanhado na rua de um moleque, que eu morria de medo dele, ele era mais velho e tal. Aí meu pai segurou ele e falou, agora dá um soco na cara dele. Aí eu tremi, porque eu tinha muito medo dele, né? E aí fui lá, dei um soquinho, assim, parecia um carinho praticamente. Aí meu pai, vamos embora, vamos embora. Mas aí acho que já mostra um pouco essa ideia dessa educação masculina de não levar desaforo para casa, de resolver tudo na base da violência, né? Pesquisas recentes desse ano com homens brasileiros, foi detectado que mais de 70% dos homens brasileiros ainda acredita que homem não pode chorar. Que se o homem demonstrar vulnerabilidade, ele não é homem, ele tem que ser forte, ele tem que aguentar o tranco. Quando eu apanhava na rua,
Geralmente minha mãe falava, não chora porque eu não quero passar vergonha. Você tinha que ir lá quietinho, ficar lá num cantinho, meio que querendo chorar, mas não chorando, sentindo as dores mesmo do que apanhava e tudo mais, mas não podia demonstrar isso, né? Então isso é muito difícil, isso é muito pesado, isso reprime demais os homens, eles vão ficando uma panela de pressão. Esse homem não se cuida, esse homem bate com o carro, esse homem se suicida 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. Então é uma dinâmica muito ruim. Porque qual é o maior medo dos homens? Serem mulheres. Os homens não querem serem comparados com mulheres. O homem não gosta de ouvir quando os amigos falam assim, você dirige igual uma mulher, você dirige igual uma menina, você joga bola igual uma menina. Eu jogo bola melhor do que meu marido. Por que os homens têm tanto problemas com mulheres trans? Porque é como se elas estivessem negando aquele corpo masculino. Aceitar um corpo em que você, do ponto de vista genital, você diz, é um homem, rejeitar esse corpo para eles é quase inconcebível. O que você faz diante disso? Você vai lá e mata a travesti. Passou na padaria, um monte de motoqueiro, os caras da padaria não deixou nem entrar, foi correndo, foi batendo, porque a filmagem mostra tudo, porque tudo ali tem câmera, né? E ninguém ajudou. Quando o gay é afeminado, você cria um problema, porque você é um homem, você se reconhece como homem. Mas por que os seus trejeitos são trejeitos femininos? Eu procuro ensinar ele que se é um homem ou se é uma mulher, se é um menino ou se é uma menina, é todo mundo igual. Independente do que tem por fora, o esqueleto, os órgãos são todos iguais. Então, assim, ele tem que tratar os outros como ele gostaria de ser tratado. Os homens ainda não se deram conta da necessidade que eles têm de se fazer essa pergunta. O que é o homem ou do que necessariamente eu tenho medo, uma vez que a gente está lutando pelas mesmas coisas, que é igualdade, equidade, direito e assim por diante. Prazer Ele é uma iniciativa que nasceu com a missão de apoiar homens no processo de desconstrução de machismo e masculinidades tóxicas. Ele é muito do meu processo pessoal de desconstrução, porque eu sou homem, hétero, cis, branco, né? Então, assim, todos os privilégios, reproduzir muitas características machistas. Infelizmente, a mulher ela é tão machista quanto o homem, né? Nesse aspecto de criação, né? Eu acho que é aí que está o problema, né? A gente não faz realmente uma revisão do nosso papel de mulheres na educação do homem, de realmente criar o ser humano para ser mais aberto como ser humano. Eu já passei por diversas situações desagradáveis e eu pensava comigo, um dia se eu tiver um menino, vai ser, com ele pelo menos vai ser diferente. Ansiedade. Eu vivendo uma vida que já não tinha mais sentido para mim, estava muito acima do meu peso, estava com 120 quilos quase, trabalhando numa imobiliária, quer dizer, trabalhando com metas, com equipe, com resultado, e estava num relacionamento longo também que já não estava mais funcionando. Chorei muito, chorei demais. Me reconectei com o meu mundo interno, com a minha emoção, e eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo. Essa vida que eu estou levando não está legal. E hoje eu facilito um curso que chama Sexo e Sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou, onde eu ajudo na prática homens a encontrarem caminhos mais saudáveis e prazerosos de viver. 94% das vítimas de homicídio são homens. E a maioria dos assassinos também são homens. Se você pega a população carcerária, a grande maioria é de homens, né? Então tem uma questão de gênero óbvia na questão da violência, que é baseada nessa educação. O homem não leva desaforo para casa, o homem tem que ser machão, o homem não pode chorar. E quando eu mostrei a matéria para o meu pai, ele leu, ficou super feliz, ele falou, eu sei que eu fui criado numa sociedade machista e que tem vários conceitos que eu preciso trabalhar, né? E para mim é muito difícil. Os próprios pais não sabem o que falar para os filhos quando chega a puberdade, ou mesmo na infância, quando os filhos começam a descobrir prazeres do corpo, quando as crianças vão descobrir os genitais. Os pais não sabem, então reprimem. E depois, quando chega na puberdade, que o menino precisa se relacionar,
eles também não sabem e levam para um lugar de programa, de garotas de programa, ou dão revista de pornografia, hoje em dia, vídeos na internet, tudo isso, né? Sempre fui muito grosso, muito direto. E achava que isso era uma coisa legal, tipo, falar grosso, ser grosso é uma coisa de homem. E, na verdade, não tem sentido algum. O Papo de Homem foi criado por solidão. Todas as inseguranças e medos possíveis eram temas de conversa. Porque onde é que um homem vai para falar que está com medo? Não é bem no bar, não é no estádio, não é na pescaria, não é na festa com os amigos. Não tem muito espaço. Probed into its mysteries, every clue told me a different story. But each had the same ending. Você vê os filmes, você vê lá, bom, quem que é o protagonista? Normalmente é um homem forte, durão, que resolveu tudo, deu um soco em alguém e ficou com a mulher mais bonita do filme. Tá, isso parece ser um homem. Aí, de repente, você vê as pessoas, os homens que estão na mídia. Eles têm sucesso financeiro, têm carro, são desejados. Isso começa a criar na sua cabeça uma noção do que é um homem, do que ele veste, quais cores ele usa, quais cores ele não usa, como é que ele se parece. Como é que ele resolve conflitos, quando ele briga, quando ele não briga, o que ele não engole. Eu acho que eu engulo o rótulo de ser machista, de ser macho escroto, enfim. Eu engulo esse rótulo, mesmo não sendo, mas eu tô no bolo com todo mundo. Esse final de semana eu tive que comprar uma caixa de ferramenta porque a minha mulher falou, pô, você é homem e não tem uma caixa de ferramenta? Tive que comprar uma. Então de repente, se eu passei por uma certa situação e engoli aquilo, talvez eu não seja homem. Talvez eu tivesse ter dado um soco na cara de alguém, porque aí seria um homem. O perfil mais comum que eu vejo quando eu estou com meninos de 13, 14, 15, 17 anos, 20 e poucos, não fala com ninguém sobre o que é ser homem. E na mesma roda, assim, você viu um menino dizendo que estava se sentindo pressionado para beber nas festas. E do lado dele tinha um cara de 26, dizendo que passou pela mesma coisa, que se tornou o cara que sempre bebe mais na turma, que virou esse personagem, e que até hoje a relação com o álcool para ele é um problema. Que ele não consegue sair e beber pouco, que isso é motivo de inúmeras brigas na relação amorosa dele, e que atrapalha ele no trabalho, atrapalha como profissional. Quando ele tentou falar com alguém, fizeram piada com ele. E deixa disso, né? Todo mundo sabe que o céu é o beberrão da turma. Então nessas rodas, assim, é muito difícil não chorar. Porque desculpa. Et nous, on se revoit quand? Dans une autre vie. Tem um filme muito engraçado que é o Eu Não Sou um Homem Fácil, em que o cara é um baita machista. Opa, nem vai me tentar, hein? Danadinho. Ele bate com a cara num poste e acorda. E num mundo onde as mulheres são machistas. Até uma comédia o filme. Mas mostra como o mundo seria complicado para os homens se a gente estivesse no lugar das mulheres. Onde a mulher pode andar sem camisa, fazendo uma corrida na rua e o cara não pode. Ele tem que se depilar e fazer um monte de coisa. Aux spectateurs la possibilité d'expérimenter pendant 1h30, d'être dans le corps de quelqu'un d'un autre sexe, plutôt comme un jeu où les hommes se retrouvent dans la peau des femmes, avec ce que ça peut avoir de drôle et puis d'un peu angoissant aussi. Non, rien, je viens de me faire emmerder par une bande de branleuses. Oh, tu nous insultes. Maintenant, tu t'excuses, ok? Fais-moi ce que t'as sauté, ce que t'as de plus précieux, espèce de chien. Bon, venez les meufs, on dégage là. Laissez-moi partir. Pensez-vous que le monde est mûr pour l'égalité des sexes? Et qu'il est temps, oui, en tout cas, il est temps de secouer le vieux patriarcat. Oui, j'ai l'impression qu'on l'a vu avec le mouvement MeToo, il y a une réponse très forte des femmes, mais aussi de quand même certains hommes. Heureusement qu'il y a des hommes féministes. Et évidemment que les injonctions du patriarcat pour les hommes sont aussi très, comment dire, castratrices et je crois limitent aussi beaucoup les hommes. Ah tiens, ma puce, tu me ferais un café?
long, sucré, avec du lait. Tu vas t'en souvenir, tu crois? Je crois. Il te va bien ce petit fut? Ah ouais? Ouais. Ah, merci. Esse machismo é ruim para as mulheres, mata as mulheres, tem ali um alto índice de feminicídio no Brasil, mas ele é muito ruim para os homens também, que ficam muito oprimidos nessa falta de possibilidade de mostrar suas emoções e seus sentimentos e muito presos a essa cultura performática da pornografia. Apesar de sofrermos muito mais com uma sociedade machista, a gente já está nesse caminho de se empoderar há mais tempo, né? Se unindo, criando grupos de conversa, de discussão. Então, o que a gente vê são mulheres cada vez mais empoderadas que não vão mais arredar o pé e aceitar menos do que esse lugar de potência, né? E para os homens isso é muito assustador, para a grande maioria dos homens. Com 15 anos eu entrei na Marinha e fiz o meu ensino médio na Marinha. Como eu era aluno militar, eu tirava serviço, tudo de madrugada, então assim, recebia já o soldo, né, que é o salário do militar, e resolvi sair, pedir baixa. Foi um momento de muita dificuldade, porque com 18 anos você abrir mão de uma carreira militar, onde eu seria oficial da Marinha, e quando eu voltei de pedir baixa, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E depois fui fazer Direito, na Faculdade de Direito, e continuei nessa vida de concurso o tempo inteiro, sempre voltado para concurso. E uma reprovação no concurso que eu queria muito aqui em São Paulo deu um estalo na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sei se eu quero fazer isso, eu não sei se eu quero ficar na área jurídica, eu não sei se eu quero ficar a vida inteira estudando para concurso. Eu resgatei, assim, da lembrança da infância, que eu sempre levei flores para minha avó, para minha mãe, pegava na rua, pedia para comprar na feira. Só que o processo de aceitação de ser um homem florista mexeu muito comigo, mexeu com a minha masculinidade frágil, porque dentro da caixa da masculinidade hegemônica do que é ser homem, machão, provedor, hétero, que gosta de futebol, que gosta de política, que não pode chorar, que não pode demonstrar seus sentimentos, ser florista não cabe. Neguei que o trabalho era meu, falava que era da minha companheira e não assumia o fato de ser florista. Muitas vezes as pessoas julgaram que eu fosse homossexual por estar trabalhando com flores. Então, assim, resistência externa foi mais de estranhamento do que, de fato, de contratação e etc. Era mais uma resistência interna mesmo. Porque são diferentes. O homem é o homem, a mulher é a mulher. Certas coisas que a mulher faz com tanta inteligência, com tanta entrega, com tanta sensibilidade, o homem já não faz. Acho que eu seria babá. 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 Eu adoro digo, criança, acho que todo mundo gosta de criança. Babá, acho que eu seria babá também. Eu fico pensando quantos dons, quantos talentos estão podados porque os homens não se permitem. Então, assim, masculinidades, para mim, são as inúmeras formas de ser homem, assim, e não taxativas, assim, não restritivas. Assim como há inúmeras formas de ser mulher, há inúmeras formas de ser homem. A gente sabe quais os nãos para dizer para a masculinidade e para os homens hoje. Não abuse, não estupre, não assedie, não saia batendo nas pessoas. Ótimo. Mas quais que são os sims? Quais são os locais de potência, de alegria, de segurança, de generosidade, de fluidez em um homem, no masculino? Ou será que não tem? Não é exagero. Tem muito evento em que eu vou, em que eu escuto. Aqui não é lugar de homem, todo homem é tóxico. Tem textos na internet dizendo isso, e não são textos disparatados. São textos de autores, autoras respeitadas, defendendo que o masculino é tóxico. Vai desde um comentário machista a uma atitude machista. Por exemplo, uma mulher está passando na rua ou está parada, sentada num banco de um coletivo e um cara fica encarando ela como se fosse engolir ela. Eu acho que seria um certo orgulho masculino, né? Não seria isso? Masculinidade tóxica é justamente esse clima bélico que existe e poder falar de qualquer jeito com qualquer pessoa, poder ser estúpido quando achar que tem, ou ser estúpido com outro homem também, porque ele também é homem e aí eu posso ser estúpido com ele. O
Uma mulher, normalmente, ela vai atravessar a rua se ela estiver andando sozinha e vê um homem. Será que essa mulher só está com medo de mim porque eu sou homem ou porque eu sou negro? Então, esse pé atrás, esse sistema de leitura das ações das pessoas, o tempo inteiro ter que ficar descobrindo qual é a real intenção das pessoas, isso é muito cansativo. O homem negro só é aceito na sociedade e é visto, não é uma garantia, mas se você tem dinheiro, se você se veste bem, você é mais respeitado. É claro que tem casos de homens negros de sucesso, inclusive tem muitos casos de homens negros de sucesso, mas estruturalmente numa sociedade machista, o homem negro que vai tentar reproduzir isso, ele vai dar com a cara no muro, porque ele não é branco, então ele vai ter primeiro essa frustração de estar numa sociedade em que a estrutura é racista, né? E depois toda a questão da masculinidade, que criando essa capa do machão, do homem insensível, gera uma série de angústias tanto para o homem negro quanto para o homem branco, né? Para mim, o ponto mais complicado foi essa questão do provedor. Eu acho que a questão financeira, pelo menos para mim, foi a que pegou mais. Como todo mundo que deixa o mercado formal e começa uma outra coisa, demora para você engatar. E durante esses meses a Má segurou muita onda aqui, assim. Para isso eu não fui preparado, sabe? Todas as outras questões de inversão de papel, é isso, entendeu? Serviços domésticos. Então, tem um monte de coisa que é meio chavão, assim, que eu passei muito fácil. Agora, essa questão de você não ser o provedor, de em algum momento da vida você ser sustentado, isso para mim foi uma questão que pegou muito. Eu sempre tive muita ligação com a minha mãe, apesar dela ser a única mulher da casa, sempre tive muita ligação com ela. Então, esse lado sensível que eu tenho, eu acho que veio muito dela, assim, também. Então, eu sempre fui muito mais sensível do que agressivo. Então, a minha questão era lidar, exatamente, entender que o masculino não é necessariamente ruim, que existe uma questão masculina que também precisa ser trabalhada. Meu pai me chamou para conversar com ele e eu tava namorando um cara escondido. E aí eu falei, conheci um cara e tô namorando com ele. Aí meu pai começou a rir e minha mãe começou a chorar. Foi um processo, assim, né? Mas isso já mostra também um pouco da mente aberta que eles têm em lidar com a situação e ver que, pô, não adianta proibir, né? Tem um filósofo que chama Didier Eribon, que ele diz isso, né? O homem gay, a tendência dele é que ele saia das margens, ele saia, por exemplo, das periferias, do interior e vá para a cidade. Porque é na cidade que ele vai sofrer uma coisa, que eu diria que é quase que um apagamento, porque quem vai se preocupar com você na cidade onde todos estão aqui diluídos e tudo mais? Você procura a cidade porque você precisa também encontrar os seus, que é quando você vai formando os seus guetos, os seus grupos e assim por diante. Até começar a discutir essas questões de feminismo, eu era uma dessas pessoas que achava, né? Se a mulher tá de saia curta na rua, é porque ela tá se insinuando, né? It's been going on far too long. Nunca tive uma namorada mulher, né? Mas eu fazia isso com as minhas primas, com mulheres. Você vai sair assim? Você não tem medo de sair na rua e tal? Até entender e parar de fazer esse tipo de coisa. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Ah, meninos são meninos. Eu não acho que meninos são meninos. Isso pode acontecer entre meninas, inclusive, só que eu não acho um comportamento normal, só porque é de um sexo ou de outro, agir predominantemente daquela forma. Isso é fácil de falar, mas na hora de criar você vai ter uma série de entraves, né? Um menino brincando de boneca. Né? A menina ainda até ganha carrinho, mas um menino com uma boneca na mão, o pai às vezes não gosta, às vezes a própria mãe não gosta. É lógico que eu não vou comprar para o meu filho uma boneca, né? Mas se ele pegar uma boneca e brincar, eu não vejo nenhum problema. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay? Because the boys watching today will be the men of tomorrow. Gentileza gera gentileza, igual no final do vídeo. Acho que é assim que tem que ser. Ser mais humano nas relações. O homem é micro-ondas, né? Você aperta ali 1 minuto, ele queima em 1 minuto, esquenta e torra o pão.
mulher é forno a lenha, você tem que esquentar devagar, botar a lenha e tal. Mas depois que o forno esquenta, assa 30 pizzas, né? Eu acredito que o homem do futuro ele vai ser mais livre. Ele vai poder abraçar e beijar no rosto o amigo dele porque ele tá afim. Falar que não gosta de futebol sem se ficar constrangido, ele não vai precisar se autoafirmar o tempo inteiro como homem, como machão. Meu pai e minha mãe. Segurem as suas cabritas que os meus bodes estão soltos. Eu costumo falar que o meu bode, meu bodinho, eu ensino ele para ele ter respeito pelas cabritas de quem for. Vamos, Tobias, vamos preparando um pouquinho. Vem, vem gordinho.